Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ícaro e na nossa aula de ciências de hoje vamos falar sobre a conservação da biodiversidade, algo que é bem importante para a gente atualmente, tá? A nossa habilidade que devemos desenvolver na nossa aula de hoje é justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades, parques, reservas e florestas nacionais, as populações humanas e as atividades a eles relacionadas. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Então, as principais ameaças à biodiversidade. A evolução biológica é responsável pela diversidade biológica, mas também por extinções ao longo do tempo. Extinção ocorre quando a espécie desaparece da natureza. Isso pode acontecer de forma natural, mas pode acontecer também provocado pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem, o que ultimamente é bem comum disso acontecer. Extinções em massa ocorreram na história da Terra devido a eventos naturais, né? As principais causas e as mais prováveis são aí a formação dos continentes, tá? Impactos de asteroides, atividade vulcânica e as alterações climáticas, né? Essa última aí é algo que atualmente também vem provocando aí essa extinções, né, de algumas espécies devido a essas alterações do clima. A extinção atual induzida por humanos, tá? Os cientistas eles afirmam que estamos enfrentando uma extinção em massa induzida pelas atividades humanas. Ou seja, o ser humano, com suas ações, né, cada vez mais desastrosas, que estão relacionadas, aí, por exemplo, com a exploração de forma excessiva, né, da natureza, faz com que a gente tenha uma perda de biodiversidade relacionado a esse processo de extinção de diversas espécies diferentes, tá? E a taxa de extinção atual é 100 mil vezes mais rápida do que a extinção natural, ou seja, é muito grande. Então, causas estão relacionadas à degradação do meio ambiente causada pelas ações humanas. A destruição dos habitats também é algo bem importante, a gente está apontando aqui, tá? Que a destruição dos habitats é a principal causa de ameaça à biodiversidade, ou seja, a destruição do local onde essas espécies elas habitam, onde elas vivem, né? Onde elas estão inseridas. Ocorre devido à conversão de habitats para a agricultura, o que é bem comum acontecer atualmente, a expansão urbana, ou seja, as cidades estão em processo de desenvolvimento, de crescimento e é cada vez mais comum a gente perceber ali a presença de animais silvestres dentro da cidade, tá? Então, assim, esse crescimento das cidades ele também provoca aí um processo de destruição dos habitats desses animais, das espécies de seres vivos ali, o que pode levar ali uma consequência mais grave de extinção dessas espécies, tá? Fragmentação e degradação de habitats também é outro ponto devido ao desflorestamento, né, o desmatamento de áreas, então isso acontece também. Então no Brasil é associado à expansão agrícola, áreas urbanas, construção de hidrelétricas e poluição. Então, infelizmente, o Brasil ele não foge, né, aí dessas características também que estão relacionadas aí à extinção dos seres vivos, à destruição dos habitats desses animais, desses seres vivos também. Aqui na imagem você consegue perceber uma grande área que foi devastada, né, que foi desmatada, aí, provavelmente aí para o desenvolvimento da agricultura, né, da pecuária, enfim. E aí você percebe que pouco se deixou de vegetação, né? E as áreas que restaram de vegetação ali não foi deixado o que a gente chama de corredor ecológico, né? Uma área que liga uma área a outra, né? Um corredor de vegetação, de floresta, que vai ligar uma área a outra, né? O que isso facilita o deslocamento desses animais, né? Aí de uma área para outra, haja vista que você percebe aí a grande área devastada, né? Pelo homem. A destruição de habitats aquáticos também é algo bem importante, tá? Que vem acontecendo aí ao longo dos últimos anos. Ambientes aquáticos, como os recifes de corais, estão em risco devido ao aumento da temperatura das águas, tá? Oceânicas, no caso, tá? Então, causado pelas mudanças climáticas. Então, aí o que você está vendo na imagem é o que a gente chama de um processo de branqueamento dos recifes de corais e é provocado principalmente pelo aquecimento da água dos oceanos.
E aí lembrando que esses recifes de corais, eles são considerados aí bioindicadores, né? Eles são bem sensíveis a qualquer alteração da temperatura da água. Então, nesse caso, esse processo de branqueamento aí, que está sendo provocado por esse aquecimento das águas dos oceanos, só reforça, né, o que a ação humana está sendo capaz de fazer. A superexploração de espécies também é outro ponto aqui que deve ser destacado, tá? Ocorre quando organismos são coletados na natureza em taxas excessivas, além da capacidade de recuperação de suas populações. Ou seja, a pesca, né, por exemplo, é um desses exemplos que a gente pode estar destacando aqui. A pesca excessiva, ela pode levar à extinção de algumas espécies, tá? Então, essa superexploração, que é o que o texto diz pra gente aí. E aí vamos incluir também a caça, a pesca, como eu acabei de falar, né, essa pesca predatória, e o tráfico de animais silvestres. Infelizmente, o nosso país, né, precisa combater de forma mais firme essa questão relacionada ao tráfico de animais silvestres, porque isso é uma perda para a nossa biodiversidade, né? Então, a biodiversidade brasileira ela perde muito com esse tipo de crime que é cometido aqui no nosso país. O exemplo que nós temos aqui, tá, dessa superexploração de espécies está relacionado à redução drástica das populações de peixes comerciais, tá, como o atum verdadeiro no Atlântico Norte, tá? Então, ele é um peixe que ele é explorado, né? A sua superexploração pode levar aí a essa redução drástica da população. A introdução de espécies exóticas também é algo bem importante a gente está observando aqui, tá? Essas espécies que são introduzidas aí em áreas que elas não são nativas, né, daquele local, ou seja, elas são invasoras, elas são deslocadas de seus locais nativos para as regiões geográficas pelos seres humanos, ou seja, o ser humano é que leva aquele animal, aquele ser vivo para aquele local que não é a sua origem, né, a sua origem nativa. Então isso que é o que a gente chama de introdução de espécies exóticas. Então, esses animais, por exemplo, que são considerados exóticos, eles são livres de predadores, tá? E de patógenos naturais também. E essas espécies podem competir com as espécies nativas e alterar o ambiente. Isso reflete diretamente, aí, por exemplo, tá, na cadeia alimentar, o que vai trazer um prejuízo aí enorme. Tá? Então, as espécies invasoras ameaçam a biodiversidade em todo o mundo, certo? Então, não é só aqui no Brasil, isso acontece em todo o planeta. Tá? Então, todo mundo acontece essa problemática relacionada à introdução de espécies exóticas. Agora vamos falar sobre as unidades de conservação aqui no Brasil. Tá? As unidades de conservação elas foram criadas, né, devido à necessidade de preservar o meio ambiente e a biodiversidade. O Brasil é um dos países, né, a gente pode dizer que o Brasil é o país do mundo que tem o maior número de biodiversidade, tá? Isso está relacionado aí o seu tamanho, né, o tamanho do Brasil, mas principalmente a sua posição ali próxima à linha do Equador, né, a região tropical, o que favorece aí ao desenvolvimento dessa biodiversidade, tá? Então, em 2000 foi promulgada no Brasil a lei de número 9.985, tá? Que foi a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, chamado de SNUC. Então, o objetivo da criação dessa lei foi, na verdade, aí preservar a natureza, tá? Com o mínimo de interferência humana possível. Então, elas são divididas nas seguintes categorias. Nós temos ali a estação ecológica, nós temos a reserva biológica, nós temos o Parque Nacional, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Tá? Então, ela é dividida dessa seguinte maneira. As unidades de conservação de proteção integral, né, o uso indireto de recursos naturais, com exceções para pesquisa científica, ou seja, usos que não envolvam consumo, coleta e dano e destruição desse espaço, desse local. A estação ecológica e reserva biológica. Primeiro, a estação ecológica, a preservação e pesquisa científica com restrições à visitação pública, ou seja, a visitação pública nesse espaço aí ele é restrita, tá? Então, o que é realmente de interesse ali é a preservação e o desenvolvimento de pesquisas que visam ali trazer uma melhora no que se diz respeito à preservação da biodiversidade, tá? A reserva biológica é uma preservação completa, tá? Com pesquisa e visitação educacional, ou seja, que visa levar, às vezes, estudantes, né? Pessoas que vai fazer com que essas pessoas tenham uma consciência em relação à preservação da biodiversidade, tá? Então, essa visitação educacional, ela é permitida aí na reserva biológica.
O Parque Nacional, a preservação de ecossistemas importantes, permitindo pesquisa, educação e turismo ecológico, tá? Só que aí tem que ser levado em consideração o plano de manejo dessa área para poder estar desenvolvendo algumas práticas como essa aí do turismo ecológico, tá? Nós temos o monumento natural, que é a preservação de sítios naturais raros e belos, né, com beleza cênica, podemos dizer assim, e o refúgio da vida silvestre, a proteção de ambientes naturais para a existência e reprodução de espécies, tá? Então esse refúgio da vida silvestre, ele tem uma importância significativa, tá? Aí para fazer com que essas espécies elas possam se reproduzir sem que haja essa interferência humana ali para poder atrapalhar esse processo. As unidades de conservação de uso sustentável, tá? O objetivo de conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos. Então as categorias são as seguintes: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Vamos lá. A primeira que nós temos aí, chamada de APA, né, que é a área de proteção ambiental, essa área de proteção ela tem a proteção da sua biodiversidade e a regulamentação do uso sustentável dos recursos em áreas bem extensas, tá? Então, é isso que diz aí, o que se trata da lei, né, da APA, da área de proteção ambiental. A área de relevante interesse ecológico, tá? Conservação de áreas pequenas, com características únicas e pouca ocupação humana. Não quer dizer que não haja ocupação humana, mas uma pouca ocupação humana, tá? Então, a área de relevante interesse ecológico, ela tem por objetivo preservar os ecossistemas naturais, tá? De importância regional ou local, e ao mesmo tempo regular o uso admissível dessas áreas de modo a compatibilizá-los com os objetivos de conservação da natureza. A floresta nacional é uma área com uma cobertura florestal de espécies nativas com proteção especial do Estado. Seu objetivo básico é o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, tá? A pesquisa científica presente aqui é de fundamental que ela esteja realmente. E aí a ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. Então, o uso sustentável realmente é algo que é de fundamental importância, tá? Porque a sustentabilidade ela é fundamental, porque nesse processo vai aliar aí o desenvolvimento, né? Às vezes desenvolvimento econômico principalmente, com a preservação dessas áreas. Então, de acordo com a lei, a floresta nacional é de posse e domínio público, tá? No entanto, como uma área protegida de uso sustentável, ela admite que as populações tradicionais que já habitam, né, e permaneçam aí, desde que incluídas no regulamento e no plano de manejo da unidade, tá? Então, nesse caso aí, é permitido, né, que populações tradicionais habitem esses locais aí, verificando sempre aí a questão relacionada ao plano de manejo da unidade. A RESEX, como é chamada a reserva extrativista, seu papel está relacionado com a proteção das culturas e meios de vida de populações tradicionais, tá? Essas reservas extrativistas, por exemplo, né, a gente tem a reserva extrativista do Siriaco, que é aqui próximo à cidade de Imperatriz, tá? Essas reservas, as comunidades, elas vivem ali do coco-babaçu, né? Da coleta do coco-babaçu. Então, essas RESEX, elas têm essa participação, né? Aí dessas populações tradicionais, né? Que visam ali ter um lucro, né? Ganhar dinheiro com isso para sobreviver, mas só que aliado à sustentabilidade, certo? A reserva de fauna, a REFAO, o seu enfoque na pesquisa científica, principalmente, tá, relacionado ao manejo sustentável dos recursos da fauna. Então, a REFAO ela tem esse enfoque mais voltado para a questão realmente da pesquisa, tá, do desenvolvimento da ciência, da pesquisa científica. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável, chamada de RDS, elas abrigam populações tradicionais e promovem a exploração sustentável de recursos naturais.
Então, realmente, essa participação das populações tradicionais aí que fazem a exploração sustentável é muito importante, tá? Porque eles entendem a importância de preservar aquele espaço, eles entendem a importância de manter aquilo ali funcionando de maneira viva, digamos assim, né? Para que essas populações eles possam continuar obtendo ali os seus recursos, né, econômicos para poder sobreviver, e aliado a isso ter ali a floresta, por exemplo, né, essa reserva de desenvolvimento sustentável ali funcionando sem nenhum problema, tá? A Reserva Particular do Patrimônio Natural, também conhecido como RPPN, tá? A definição das RPPNs, comunidade de conservação em áreas privadas, tá? Por isso o termo particular, Reserva Particular do Patrimônio Natural, em áreas privadas, né, que esse espaço ele é desenvolvido. Então, compromisso do proprietário em conservar a biodiversidade do local. Então, o proprietário daquela área, né, ele tem um compromisso, tá, de fazer a preservação daquela biodiversidade local. As atividades permitidas, incluindo o uso sustentável de recursos naturais e o turismo ecológico, tá? Algumas regiões do nosso país, o turismo ecológico ele já é bastante desenvolvido, tá? Ele é bastante praticado, por sinal. Então, realmente, é algo que pode aliar aí ao desenvolvimento da economia local, tá? E a sustentabilidade, certo? E os benefícios para o proprietário dessa área, no caso, está relacionado principalmente com a isenção de impostos, tá? Então tem esse incentivo, né, aí para que o proprietário dessa área, né, ele possa estar desenvolvendo ali naquela região ali essa RPPN, né, que é essa Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, pessoal, agora vamos colocar em prática aquilo que a gente viu na aula de hoje para dar continuidade aqui à nossa aula. A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas de paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiram mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade e o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende as nossas alternativas: formação de microhabitats, letra B, ampliação do efeito de borda, letra C, construção de corredores ecológicos, letra D, promoção da sucessão ecológica, letra E, introdução de novas espécies de animais e vegetais. De acordo com o que a gente viu na aula de hoje, tá? A nossa alternativa correta aí é letra C, construção de corredores ecológicos, né? Que é exatamente aquele corredor, né? Aquela área de mata que liga uma área a outra, ou seja, devido ao desmatamento, né? Fica pequenos fragmentos ali e esses fragmentos de mata, eles são ligados por esses corredores ecológicos, o que facilita o deslocamento desses animais por essas áreas aí, facilitando o seu processo reprodutivo, por exemplo. Segunda questão. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que descreve uma das consequências da introdução de espécies exóticas em uma área. Letra A. Diminuição da competição entre os organismos que ali vivem. Letra B. Reprodução exagerada das espécies exóticas em virtude da falta de predadores naturais. Letra C. Garantia de uma maior disponibilidade de alimento para as espécies daquele habitat. Letra D. Poluição e contaminação do ambiente em que as espécies exóticas vivem. E letra E. Equilíbrio na cadeia alimentar daquele local. Pessoal, a gente falou sobre introdução de espécies exóticas, né, na nossa aula de hoje, e a alternativa que melhor responde essa questão é a letra B. Tá? Então, reprodução exagerada das espécies exóticas em virtude da falta de predadores naturais. Ou seja, quando eles encontram as condições ideais ali para poder se alimentar, para poder se reproduzir, vai haver uma reprodução exagerada dessa espécie, e aí o problema é esse, porque eles não têm um predador natural, né, para poder manter esse equilíbrio aí daquela espécie. Então, realmente, a introdução de espécie exótica é um problema grande que acontece em todo o planeta. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre a conservação da biodiversidade. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até mais. Tchau, tchau!